Então, eu sou a Milena, o meu grupo sou eu, a Amanda, o Ismael e a Letícia, e a gente vai falar sobre a mina de São José e o resgate dos 33 mineiros no Atacama. Então, falando um pouco sobre o contexto histórico, social e econômico da região. A mina São José, ela fica situada a 33 quilômetros de Copiapó, na região do Atacama, que fica no norte do Chile, como dá para ver ali pelo mapa. Copiapó possui uma área de 16.681,3 km² e uma população de 129.091 habitantes, de acordo com o censo de 2002. Tanto a cidade quanto os seus arredores possuem uma vasta riqueza, tanto mineral quanto agroindustrial. O solo chileno, de maneira geral, ele é muito rico em minerais. O Chile ele possui uma das maiores reservas de cobre do mundo, sendo a reserva de Escondida, no Atacama, a principal, com 1.400 quilotoneladas de cobre. É a que está mostrando ali na foto. Essas grandes reservas fizeram do Chile o maior produtor e exportador mundial desse minério. Mas, além do cobre, o Chile também possui uma vasta quantidade, né, de outros minerais, como o carvão, manganês, minério de ferro, zinco, o chumbo e o ouro. Por conta disso, a mineração é uma das principais atividades responsáveis pela captação de receitas no país, impulsionando tanto o setor industrial quanto o setor de serviços. A mina São José, então, ela visava a exploração do cobre e do ouro, e ela era considerada uma mina de pequeno porte se comparada com as demais da região. A mina São José está apresentada ali na foto. As minas menores dessa região registravam com muita frequência acidentes, mas apesar desses riscos, né, que eram conhecidos pelos mineradores, elas ainda eram muito procuradas por oferecerem pagamentos um pouco mais altos do que os das minas de grande porte, que eram controladas por grandes empresas. O acidente, então, ele é considerado o pior no país nesse tipo de trabalho, e a mina foi fechada permanentemente depois do ocorrido. Hoje em dia, ela é um museu a céu aberto, e lá se encontram os marcos do acidente e da operação de resgate, como as sondas que foram utilizadas. Um dos 33 mineiros que estava envolvido no acidente, ele trabalha lá e acompanha os visitantes, explicando, então, em primeira pessoa, tudo o que aconteceu durante a tragédia. Então, ali nas imagens, a gente pode ver o monumento, né, que tem construído ali na mina, a sonda utilizada, e ali um desses mineiros que trabalha lá fazendo o guia turístico para as pessoas. Vou falar, então, a respeito do relato do acidente. No dia 5 de agosto de 2010, no horário do almoço, a mina de São José, em Copiapó, uma região lá do deserto do Atacama, estava operando normalmente com essas equipes extraindo ouro e cobre. Às 14 horas deste dia, ocorreu um desmoronamento interno, fazendo com que uma rocha se desprendesse da montanha e caísse sobre o túnel, deixando preso dentro da mina 33 mineiros. Algumas equipes, então, se moveram até o local e descobriram a enorme massa de granito que havia fechado completamente o túnel de exploração, o que acabou ficando comprovado que nenhum mineiro seria capaz de sair do local. Então, os técnicos, eles imaginavam que esses 33 mineiros haviam se dirigido até um refúgio que teria no interior dessa mina de 50 metros quadrados. Eles tentaram aproveitar os dutos de ventilação que existiam, só que 2 dias depois desse acidente, acabou ocorrendo um novo desmoronamento, que acabou atingindo esses dutos de ventilação e ficou impossibilitado de continuar os trabalhos. Então, era necessário que se tivesse um novo plano para conseguir acessar o interior da mina. E, juntamente com isso, não se tinha certeza se os mineiros eles realmente estavam vivos. Todos os familiares acabaram montando, né, um acampamento ao redor da mina e temiam que o grupo ele acabasse vindo a morrer, né, porque mesmo que eles encontrassem esse acampamento de 50 metros quadrados, só havia comida para poucos dias. Então, foram instaladas na superfície 9 sondas de perfuração com câmeras nas extremidades
para que pudesse ser analisada todas as imagens coletadas. Depois de 2 semanas, não havia nenhum tipo de confirmação do estado dos mineiros. O primeiro sinal de vida ocorreu somente 17 dias depois do acidente, no qual os operadores, por meio das sondas, acabaram ouvindo sons vindo daquela área. Então, eles imaginavam que poderia ser uma tentativa dos mineiros estarem se comunicando. Quando eles puxaram de volta para a superfície, a sonda trazia um pequeno bilhete que dizia o seguinte: estamos bem no Refúgios 33, conforme essa imagem que a gente colocou aqui. Isso significava, então, que para sobreviver todos esses dias lá no subterrâneo, eles acabaram tendo que racionar todos os mantimentos e, além também, só imagina da perda de peso que eles acabaram tendo. Com esse sucesso da sonda, então, os técnicos eles tinham um túnel de 15 centímetros de diâmetro para contato com os mineiros, além de, por meio desse túnel, eles conseguirem enviar mantimentos até o local. Eles conseguiram também instalar um cabo telefônico e também uma câmera de vídeo, mostrando os mineiros lá submetidos a umas temperaturas de mais de 30 graus Celsius. Aqui nessa imagem a gente pode ver a comunicação dos familiares com o mineiro. Depois de descobrirem, então, que estavam vivos, era necessário pensar como que seria feito esse resgate. Então, para isso, eles chamaram a NASA, né, a Agência Espacial Americana. A primeira coisa que a NASA começou a fazer foi trazer propostas para manter os trabalhadores bem fisicamente e mentalmente, né? Recomendando os cuidados médicos, enviando os medicamentos que eles consideraram necessários, cuidar da saúde psicológica, com exercícios, além também de ter toda uma programação de contato com os amigos e familiares. Aqui a gente até destaca que eles até conseguiram assistir um jogo de futebol de dentro da mina. Então, para realizar esse resgate, eles contaram com 3 planos, que era o plano A, o plano B e o plano C. O plano A contava com uma perfuradora, essa Strata 950, para abrir um caminho novo e atingir uma profundidade de 702 metros. Porém, essa perfuradora era muito lenta. Já o plano B, a ideia era aproveitar um dos canais que já eram utilizados ali para o envio de mantimentos, através dessa perfuradora Charan T130, e ela acabaria escavando em torno de um túnel que já fosse existente, para que seja possível conseguir posicionar uma cápsula de resgate. E, além disso, também foi feito um plano C, que seria utilizar uma sonda de perfuração de petróleo, a RIG 421, que seria uma estrutura enorme com um alvo de profundidade de 567 metros. Com eles pensando nesses planos, os engenheiros também projetavam uma cápsula, que seria utilizada, então, para transportar os mineiros até a superfície. Depois de vários estudos de protótipos que eles fizeram, eles chegaram a uma cápsula com 3,9 metros de altura da parte externa, 1,90 metros do lado de dentro, 54 centímetros de diâmetro e um peso de 420 quilos. Daqueles 3 planos, então, o que atingiu o objetivo foi o plano B, que conseguiu alargar o túnel até os 624 metros. Depois dos testes que foram feitos ali com a cápsula, um integrante do grupo de resgate foi enviado até onde estavam os mineiros. Com isso, então, depois de 69 dias presos na mina, foi trazido de volta à superfície o primeiro mineiro, que é esse da imagem. Ele utilizava um óculos escuro para evitar o choque dos olhos com a luz exterior. Cada viagem que eles faziam durava aproximadamente 15 minutos. E assim, então, foi resgatado cada mineiro. Os meses seguintes, eles foram de muita comemoração, só que perguntas foram feitas a respeito da causa e de quem seria a responsabilidade desse acidente, onde foi comentado a respeito da pressão econômica que os mineiros eram submetidos. Já outros
especulações falavam que a mina não deveria nem estar funcionando. Muitas perguntas ficaram sem respostas, as investigações foram encerradas em 2013. E os mineiros, eles enfrentaram problemas para conseguir emprego, porque nenhuma mina queria contratá-los com medo de que denunciasse as condições ruins de segurança. Bom, então agora falando um pouco sobre a empresa responsável, ela se chamava San Esteban, ou Esteban, não sei, e ela pertencia à San Esteban Mining Company, do Alejandro Bon e Marcelo Kemen. Ela pertencia, obviamente, ao setor industrial de mineração e atuava no norte do Chile, como a Milena comentou. E embora ela fosse de pequeno a médio porte, ela atendia empresas maiores, como a estatal Codelco. E essa mina em questão foi aberta em 1889. Bom, o setor da economia que essa empresa está situada é o industrial, como eu falei, e a mineração em si, ela fornece matéria-prima para vários segmentos da economia, como siderúrgicas e metalúrgicas, e ela também influencia outros setores, como o automobilístico e da construção civil, já que esses precisam de materiais como o aço, por exemplo. E é um setor que movimenta bastante dinheiro e também gera diversos empregos todos os anos. Bom, então, sobre as condições de trabalho. Como a Amanda comentou, antes mesmo do acidente, muitos relatavam que essa mina não deveria estar funcionando, porque ela não apresentava plenas condições de segurança, e uma dessas condições era em relação a ter mais de uma saída. Então, por isso, em 2007, ela havia sido fechada pelas autoridades depois que um trabalhador morreu. Porém, embora as autoridades tenham exigido que as condições de segurança fossem atendidas e não foram, mesmo assim, em 2008, a mina foi reaberta. E aí, em 2010, como já era previsto, um acidente ocorreu, né? Foi do nosso trabalho. Aí, o que a empresa alegou depois do acidente foi que as condições eram seguras, porém, os trabalhadores não seguiram os procedimentos recomendados em relação à colocação de malhas. Aí, nesse ponto, a gente até acaba entrando na disciplina, porque a gente sabe que isso deveria ter sido fiscalizado e não esperado que todos os trabalhadores iriam seguir todas as normas. E também tem as condições que a Amanda falou sobre cansaço, por exemplo, isso também pode acarretar com que eles não lembrassem de seguir todas as normas, e por isso que seria muito importante que a empresa em si garantisse e se responsabilizasse por isso. Mas não foi o que aconteceu. Tanto que logo depois a empresa não teve nenhum problema em relação a isso, eles não tiveram que assumir nenhuma pena. Que é o que fala ali. Ela não foi responsabilizada, pois não existiam antecedentes suficientes para continuar o inquérito. Aí, porém, o que esse acidente gerou foi que as autoridades chilenas começaram a realizar uma avaliação das condições das minas, o que foi bastante importante, e aí isso fez com que 18 delas fossem fechadas, que é um número bastante significativo. E muitas delas justamente por esse motivo de não haver mais de uma via de evacuação. E agora umas questões um pouco mais abrangentes sobre esse caso da mina e sobre também, principalmente, esse caso do acidente, né? Que é o que a gente poderia fazer para evitar esse tipo de acidente, pensando pelo lado da competitividade. A gente sabe que a competitividade muitas vezes ela deixa esquecer várias coisas muito importantes, como por exemplo a segurança do trabalho, o bem-estar das pessoas, e muitas vezes é capaz de ultrapassar isso tudo em busca somente do lucro, né? Então, o que a gente poderia fazer como atitudes para tentar evitar que a competitividade agisse diretamente sobre os trabalhadores, sobre a vida deles, sobre a condição de trabalho, seria, por exemplo, criar uma norma de qualidade, como a ISO 9001, que obrigasse todas as empresas a garantirem o mínimo de condições de trabalho para os trabalhadores, de segurança também,
e que a competitividade e a busca pelo lucro começasse desse patamar para cima, né? Garantida as condições de trabalho, como, por exemplo, a ISO 9001 garante, na construção civil, a partir dali elas poderiam competir e o trabalhador não seria afetado, né? Também outra estratégia poderia ser o aumento da fiscalização, porque se a gente criasse uma norma regulamentadora, ela agiria somente sobre as empresas que trabalham legalmente. E as empresas que trabalham na ilegalidade, elas teriam que ser mais e mais fiscalizadas e os órgãos públicos tomarem isso como responsabilidade também, né? De cada vez buscar colocar todas as empresas na legalidade, né? E um último sistema ainda que a gente poderia agir seria em um exemplo de sistema de recompensa por denúncia de trabalho semi-escravo, que muitas vezes as pessoas sabem que existe trabalho que explora a mão de obra humana em condições subhumanas, só que não tem coragem muitas vezes de falar, de denunciar isso. Então, se criasse um sistema de recompensa, poderia ajudar nessas denúncias e ajudar a acabar com esse tipo de exploração da mão de obra humana e das condições de segurança. E relacionando esse nosso caso da mina com os documentários propostos para a apresentação desse nosso trabalho, que é o The Corporation, a corporação, e o Inside Job, a gente percebe que o que comandam os mercados econômicos no mundo é a ânsia desmedida pelo lucro. E nenhum ramo acaba escapando dessa busca desmedida pelo lucro. E as mineradoras também, com certeza, estão nesse meio, né? E elas acabam muitas vezes, como eu já falei antes, explorando a mão de obra humana, buscando esse lucro, e as garantias de saúde e segurança do trabalho ficam em segundo plano, né? Já que em primeiro plano está o lucro e tudo que vier em segundo, terceiro, quarto plano geralmente é ignorado, né? E o que a gente pode perceber também é que, assim como no filme Inside Job, que fala sobre a crise de 2008, e a conclusão da crise é que não houve inicialmente culpados, assim também o nosso acidente, né? Não teve inicialmente culpados, como a Letícia falou, por causa da falta de antecedentes, mas fica assim um sentimento de falta de punição, né? E que talvez deixe até uma abertura para isso acontecer de novo, né? Então, enquanto não se acharem culpados, não se punirem pessoas, isso pode continuar acontecendo. Pode passar. E agora um caso sobre uma mina que deu certo, a gente pode dizer assim, né? Que é a mina de ouro de Imponeng, que fica na província de Gauteng, na África do Sul. Ela está ativa desde 1981, é a mina mais profunda do mundo, com mais de 4.000 metros de profundidade. Ela emprega mais de 4.000 trabalhadores. Ela tem condições de a gente parar para pensar de trabalho que não são humanas, né? Que são temperaturas de mais de 60 graus Celsius no seu interior, na profundidade máxima, e umidade de 95%. E para que os trabalhadores consigam trabalhar nessas profundidades, ela é refrigerada utilizando gelo com auxílio de ventiladores. Então, várias toneladas de gelo são fabricadas todos os dias e bombeadas para dentro da mina, para que esse ar gelado possa dar condições para as pessoas trabalharem lá dentro. E como eles estão escavando ao fundo da mina, né, isso vai gerando movimentações no solo e pode gerar abalos sísmicos que gerem desmoronamentos. Então, eles também têm um sistema de monitoramento de abalos sísmicos e, por todas as pesquisas que a gente fez, não há registros de acidentes nessa mina. A gente sabe que também precisa ser realista, que na África do Sul, muitas vezes essas informações elas podem ser omitidas, né? Mas em termos oficiais não há registro de acidentes nessa mina e ela é um caso de sucesso na mineração, né? E explicando um pouquinho mais sobre a mina, no lado direito da imagem, ela é uma mina que funciona da forma vertical, então esse tubo desce até a profundidade da mina, que ali as pessoas descem por elevadores nesse túnel e a partir de uma certa profundidade, a mais de 1.000 metros, elas começam a distribuir horizontalmente nessa escavação. Então, a gente pode pensar que é uma mina de alto risco, mas que com muitas ferramentas de controle, muito investimento em segurança do trabalho e bem-estar do trabalhador, de condições realmente de trabalho, isso pode dar certo. Né? Pode ser um trabalho digno e
e pode ter um final feliz sem acontecimento de acidentes.